Ainda comigo em Juízes, capítulo de número 6. Abra sua Bíblia, eu queria que você tomasse nota de algumas coisas. Graças a Deus. Tá bem, pessoal? Juízes 6, verso 1. Quem achou, diga amém. Que o Espírito Santo nos dirija ainda mais na palavra. Percebeu como Deus está abrindo um banquete espiritual para nós hoje aqui? Como a palavra está se revelando para nós aqui neste lugar? E se tem algo que Deus está falando conosco e que eu entendo é que Deus está nos chamando para um posicionamento espiritual. No capítulo 6, antecedendo um pouco a história de Gideão, que nós comentamos ainda há pouco, diz assim a Bíblia: porém os filhos de Israel fizeram o que parecia mal aos olhos do Senhor. Porém os filhos de Israel fizeram o que parecia o quê? Mal aos olhos do Senhor. Olhe para mim. Existem coisas que estamos fazendo que aos nossos olhos não parecem mal. Existem atitudes que estamos tomando que aos nossos olhos parecem normais. Mas a grande pergunta é: como isto é no olhar de Deus? Seu procedimento no trabalho, como é isto no olhar de Deus? Pode ser normal. Ah, mas no meu ramo isso é normal. Quem já passou por isso? Não, mas no ramo é normal. Você sabe que é errado, mas as pessoas dizem para você: no nosso ramo isso é. E eu lhe pergunto, ao olhar de Deus, como é que é essa postura? Os sites que você visita, as amizades virtuais que você cultiva, o seu comportamento no mundo virtual, parece normal. Mas se eu faço a pergunta, e aí a gente tem que fazer uma crítica em cima do que a gente vive: como é isso aos olhos do Senhor? A Bíblia diz, meus amados, que a gente pode ser enganado pelo próprio coração. A Bíblia diz que a gente pode ser enganado pelo próprio. Por favor, põe para mim Provérbios 7, 25. Provérbios 7, 25. Na tela. Leia comigo o que está escrito, vamos lá? Não se desvie para os caminhos dela o teu coração. Não te deixe perder nas suas veredas. Diga comigo, o coração do homem pode ser facilmente seduzido. O contexto de Provérbios 7, olhe para mim, eu vou explicar para você. Fala de um jovem moço inocente que passa pela porta da casa de uma mulher adúltera. E ela faz convites para ele. Em algum momento da caminhada desse moço, ele perde o foco. Ele perde a firmeza dos passos. E ele é seduzido. Agora a minha pergunta para você é a seguinte: você acha que isso se refere somente ao adultério? Ou será que em muitas situações da tua vida você está num caminho, você está em uma direção, mas pelas calçadas da vida, à beira do caminho, existem aqueles convites que mexem com o seu coração? Por favor, põe na tela para mim Provérbios 17, 9. Provérbios 17, 9. Perdão, eu errei. É Jeremias 17, 9. Eu empolguei com Provérbios. Desculpa.
Jeremias 17:9. Aí, esse aí. Leia comigo toda a igreja, vamos lá? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Vamos ler de novo? Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o conhecerá? Diga comigo, a Bíblia diz que o meu coração é enganoso. Cuidado, o seu coração pode te levar ao engano. Há caminhos que aos homens parecem bons, mas no final são morte. Deus olha a intenção do coração. Quando eu leio esse texto de Juízes 6 que nós estamos lendo agora, Israel fez o que parecia mal aos olhos do Senhor, mas aos olhos de Israel não parecia mal. E há muita coisa que não parece má aos nossos olhos, mas é má diante de Deus. É por isso que a gente precisa passar por uma revisão de vida. E renovar a nossa vida espiritual. Porque a vida carnal não tem discernimento. Quando você dá muito lugar à vida carnal, você vai perdendo a habilidade de discernir. E como você dá muito lugar à vida carnal, você então não começa a perder a visão espiritual. Então você está no caminho de morte, você está no gesto do pecado, você está naquilo que não é bom aos olhos de Deus, mas você não percebe. Por quê? Porque dentro de você habita o pecado. Dentro de você habita o mal. E quando você percebe, você já está fazendo o mal. Romanos capítulo de número 7, eu preciso que nesse você abra a Bíblia. Romanos capítulo de número 7. Porque eu preciso que você marque isso e observe comigo. Verso 14. 7:14. Vamos lá? Vamos acompanhar o texto, está na tela também para quem precisa. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Mas eu sou... Quem está escrevendo isso é o próprio apóstolo Paulo. Ele é um novo convertido em busca de libertação? Não. Ele é um homem experiente na fé. Ele é um líder da igreja. Mas ele reconhece que ele é, por natureza, carnal. Ele não pode descuidar com a carnalidade. Porque a carnalidade está presente na sua natureza. A gente se perde muitas vezes no caminho, fazendo o que parece mal aos olhos do Senhor, mas a nossa carnalidade não percebe isso. Segue o texto e você vai ver. Olha o que ele vai dizer no 15. Porque o que faço não o aprovo. Pois o que quero isso não faço. Mas o que aborreço isso faço. O que ele está dizendo? Quando eu percebo, essa minha natureza carnal está se manifestando. Quando eu percebo, essa minha natureza carnal está agindo. Quem está me acompanhando?
acompanhando aqui hoje? Segue o texto, 16. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Agora olha o 17. De maneira que agora já não sou eu que faço isso. Já não sou eu que faço isso, mas quem? Mas o pecado que habita em mim. Paulo está dizendo que ele tem uma luta contínua com a sua natureza. E que muitas vezes essa natureza prevalece, levando ele a fazer coisa que ele não quer. Mas que quando ele vê, já fez. Não descuide com a carne. Tem coisas que a carne vai te iludir, mas elas são más aos olhos de Deus. Cuidado para não dar liberdade a uma vida carnal. Invista em tua vida espiritual. Quantos concordam comigo que a gente precisa rever a nossa espiritualidade? Quantos concordam comigo que a gente precisa rever alguns posicionamentos nossos? Porque às vezes a carne está iludindo a gente acha que não tem mal, a gente acha que não pega nada não. A gente parece adolescente tratando com o pai, pega nada não. Menino vai, pega nada não. Pega nada não. Ih! E o Espírito Santo está te dizendo, ei, cuidado porque em você habita o pecado. 18. Olha o que ele diz, assuma isso, gente. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. A carne o leva. Meu Deus. Volte comigo para Juízes 6. Entendeu o conceito? Que às vezes nós estamos tomando uma posição que é ruim no olhar de Deus. Levante a tua mão e diga, Espírito Santo, me empresta a tua visão para olhar a minha vida. Comece a olhar para a tua vida sobre o olhar do Espírito Santo. Comece a discernir as coisas da tua vida para ver se é agradável a Deus. Opa, deixa eu olhar isso aqui com o olhar de Deus. É agradável? Deixa eu perceber isso com o olhar de Deus. É agradável? Maneira como você, jovem, conduz teu relacionamento, teu namoro. Como é isso aos olhos do Senhor? A maneira como você, pai, mãe, tem tratado com seus filhos, como é isso aos olhos do Senhor? A maneira como você tem se portado nas mais diferentes situações da tua vida, como é isso aos olhos de Deus? Aos teus olhos não tem nada a ver, aos teus olhos está tudo bem, mas eu já mostrei para você que existe dentro de você uma natureza carnal que vai dizer que o que está errado está certo. Levante a mão e diga, existe dentro de mim uma natureza carnal que sempre vai insistir em dizer que o errado é certo. É por isso que eu preciso buscar discernimento espiritual. Levante a mão e diga, Espírito Santo, me preenche hoje com discernimento espiritual. Agora, como eu desenvolvo discernimento espiritual? Aprenda uma coisa que eu vou te dizer aqui. Leia a Bíblia. Os textos vão vir à tua memória. Como eu cresço no discernimento espiritual? Lembre, meu irmão, que por cima, governando esse mundo físico, existe um mundo espiritual. Jejue, ore, adore, louve, participe de cultos. Isso vai manter sua vida espiritual acesa.
E você vai ser capaz de discernir o bem e o mal. Existe dentro de você uma natureza carnal e existe dentro de você uma natureza espiritual. Quem vai ganhar essa briga? Quem você alimentar melhor. Vou repetir. Existe dentro de você uma natureza carnal e existe dentro de você uma natureza espiritual. Quem vai ganhar essa briga? Quem você alimentar melhor. Porque quais são as consequências de seguir o nosso próprio olhar? Do verso 2 ao verso 7, a Bíblia descreve a situação de Israel. E prevalecendo a mão dos midianitas sobre Israel, fizeram os filhos de Israel para si, por causa dos midianitas, as covas que estão nos montes, e as cavernas e as fortificações. Porque sucedia que, semeando Israel, subiam os midianitas, os amalequitas e também os do Oriente, contra eles subiam, e punham-se contra eles em campo, e destruíam a novidade da terra, até chegarem a Gaza. Não deixavam mantimento em Israel, nem ovelhas, nem bois, nem jumentos, porque subiam com os seus gados e tendas, e vinham como gafanhotos em tanta multidão, que não se podia contar, nem a eles, nem aos seus camelos, e entravam na terra para destruir. 6. Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor, por causa dos midianitas. Olha só o que aconteceu com Israel, o povo de Deus. Por estar fazendo aquilo que parecia mal aos olhos do Senhor. Número 1, foram esvaziados de poder espiritual. Eram o povo de Deus, se reuniam nas solenidades do povo de Deus, faziam o seu culto, mas estavam esvaziados de poder espiritual. Estavam seguindo tradição, estavam cumprindo lá. Vamos todo domingo de manhã, vamos todo domingo à noite, vamos na quinta-feira, é a nossa tradição espiritual. Mas estavam esvaziados de poder. Quando nós estamos seguindo o que não é agradável aos olhos do Senhor e deixando a carnalidade dominar, nós não deixamos de cumprir os ritos da religião, mas nós somos esvaziados de poder. É possível uma pessoa ficar 20 anos frequentando os cultos da igreja, cumprindo todos os ritos da igreja, dando dízimo, tomando ceia, chegando no culto, fazendo tudo, mas esvaziada do poder de Deus. E a minha oração hoje aqui nesse lugar é que a gente dê um golpe na carnalidade. Que a gente renove a nossa espiritualidade, para que não sejamos esvaziados do poder espiritual. Efésios 6:10 diz: no demais, irmãos meus, sejam cheios, revestivos, renovai-vos do poder de Deus. Amém? Segunda coisa que a gente vê aqui, eles passaram a um modelo de vida abaixo da promessa. Quando em Deuteronômio 8 Deus diz que eles vão viver em boas e belas casas, Juízes 6 está dizendo que eles estão vivendo em covas e cavernas. O que significa, para mim e para você que somos cristãos, que este corpo é a nossa habitação. E o que era para ser uma boa e bela casa se tornou numa fria e escura caverna. Por seguir o pecado, muitos de nós nos tornamos no nosso interior uma fria e escura caverna, quando devia ser uma boa e bela casa. Porque estamos fazendo o que aos nossos olhos parece não ter problema, mas aos olhos de Deus tem. Deus não te criou para ser uma fria e escura caverna. Deus não te criou para ser um sepulcro escuro, cheio de morte. Deus te fez para ser a mais linda, bela e confortável casa.
Existem promessas sobre a tua vida, mas quando a gente está seguindo a carnalidade, próximo passo, esvaziados do poder espiritual, próximo passo, o reflexo da vida mostra que estamos fora do centro da vontade de Deus. Eu estava falando com os obreiros pouco antes da reunião começar, sobre manifestar. A gente usa a expressão manifestar para demônios. E o que é manifestar? Manifestar é tornar visível. Essa é a palavra, manifestar. Tornar visível. Quando, por exemplo, a gente tem manifestação, vai para a rua, o povo está tornando visível o seu sentimento. O que a gente costuma usar na igreja, manifestação de demônio. É comum, né? O que é isso? O demônio está na pessoa. Só que agora ele manifesta, ele externa isso, ele mostra isso. E a nossa vida vai manifestar, irmãos. Eu quero subir aqui e manifestar. Eu quero andar entre vocês e manifestar. E não vem repreender o demônio de mim, não. Eu quero manifestar o Espírito Santo. Eu quero manifestar as promessas de Deus. Eu quero manifestar a alegria de Deus. Eu quero manifestar a ousadia. Eu quero andar manifestado. E quando eu falei manifestar, já teve uns 2 ou 3 que ia levantar aqui. Falei, vamos amarrar o bispo aí. Eu quero manifestar a glória de Deus, manifestar o amor de Deus, manifestar a paz de Deus, manifestar o caráter de Deus, mas existe em mim um mal que habita, que eu tenho que dominá-lo, vencê-lo, eu tenho que amarrá-lo, eu tenho que destroná-lo. Deus está chamando essa igreja hoje para olhar as coisas não com o seu olhar, mas com o olhar do Espírito Santo. Terceiro, que começa a acontecer, o outro sintoma que começa a acontecer é que as frustrações são seguidas. Planta, na hora da colheita nada. Planta, na hora da colheita nada. Frustrações seguidas. Mas resultado do quê? De uma vida fora da vontade de Deus. São frustrados. Quarto, são envolvidos pela escassez. Começa a haver fome. Começa a haver necessidade. E a Bíblia diz, nunca viu o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Quinto, eles enfraquecem tanto. Eu vou falar uma loucura aqui. Eles enfraquecem tanto. A única coisa que resta a eles é orar. O que eu quero dizer com isso? Que se a nossa carnalidade está em alta, a oração é o último recurso. Agora só me sobrou orar. A mim só me resta orar. Mas se a espiritualidade estivesse levantada, a oração não seria o último recurso, seria a primeira posição. Por que isso é feito de carnalidade? Porque a carne luta na força do braço. E se eu estou carnal, eu vou usar a minha força. Mas se eu estou espiritual, eu abro mão da minha força para receber o favor de Deus. Sou como criança dependente do Pai. Segura na mão de quem está ao seu lado, diga que a oração não seja o teu último recurso, mas seja sempre a tua primeira posição, a tua primeira escolha. Dê um aplauso a Jesus.
estou fazendo aqui hoje? Verso 8. Verso 8. E enviou o Senhor um, marque a palavra profeta, e enviou o Senhor um profeta. No reino de Deus tudo começa com uma palavra. Você pode dizer isso comigo? No reino de Deus tudo começa com uma palavra. Vamos dizer de novo? No reino de Deus tudo começa com uma palavra. Os processos que Deus quer desenrolar em nossa vida, eles vão começar com uma palavra. As manifestações de Deus na nossa vida vão começar com uma palavra. Os movimentos de Deus na nossa casa vão começar com uma palavra. E meu irmão, parece que esse culto hoje começou a tomar de uma unção profética. Eu creio, Deus está começando coisa nova no nosso meio. Deus está começando algo novo na igreja. Deus está começando algo novo na minha vida e na sua vida. É necessário haver um despertamento espiritual. O profeta serve de voz para liberar o plano de Deus. Deus diz que não vai fazer coisa alguma sem antes falar com os seus servos, os profetas. Deus inicia as coisas criando palavras. Ele vai soltando palavras que vão gerar um movimento. Enquanto eu estou aqui pregando e profetizando, Deus está começando a gerar um movimento no meio da igreja. E eu creio que um avivamento vai nascer daqui. Eu creio que uma libertação espiritual está nascendo ali. Eu creio que um fogo de Deus está reacendendo lá. Todo o plano de Deus vai sendo liberado por palavras. Pensa no ministério de Jesus, vamos pegar. Só para ter o exemplo top. Antes de Jesus vir para a terra, Deus vai levantando profetas, dizendo que vai enviar seu filho. Vai nascer o filho da virgem. Vai vir Deus, vai se fazer carne. Ele vai habitar entre nós. E vai profetizando. O filho de Jessé, raiz de Davi, vai liberando o quê? Palavra. Quando Jesus nasce ainda um bebê, ele vai ao templo ser apresentado como o Lucas que a gente apresentou aqui agora. E Simeão e Ana, 2 profetas de Deus lá no templo, falam sobre Jesus, liberam palavras sobre Jesus, construindo a obra que Deus ia fazer. Deus vai usando palavras para começar um movimento. Quando chega aos 30 anos de Jesus, a hora de Jesus agir, ele vem vindo, quem que ele encontra para liberar o ministério dele? Um profeta chamado João Batista, que olha para ele e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele que é o digno de todas as coisas, ele que é isso, e fala tudo sobre Jesus. E a partir de João Batista o ministério de Jesus é liberado. Porque Deus, ele vai liberando palavras para começar as suas obras. O que está acontecendo aqui, eu creio no poder da palavra pregada. Deus está liberando algo novo aqui no meio da igreja, aleluia. Deus está querendo chamar você de volta à oração, à leitura da Bíblia, a vencer a carnalidade, a superar os enganos do coração, a receber discernimento espiritual e não entrar mais no engano da carne. Será que só eu que estou sentindo esse movimento de Deus aqui? Ainda no verso número 8, vamos olhar rapidinho para a gente terminar. É isso aí, que oração. Está na hora. O sermão do profeta. O sermão do profeta tem algumas coisas importantes para a gente trazer para a nossa vida hoje. Verso 8, enviou o Senhor um homem profeta. É interessante, eu gosto da palavra homem profeta. Profeta não é anjo. Profeta não é um ser de outra natureza, é um ser humano. Amém? Eu gosto quando a Bíblia coloca aqui homem profeta, porque é profeta, mas é homem. Aos filhos de Israel, e eles diz, o que ele diz? 2 pontos. Assim diz o Senhor, Deus de Israel:
do Egito eu vos fiz subir, e vos tirei da casa da servidão. Ponto 1 do sermão. Vocês já são libertos. Você já é liberto. A Bíblia diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Bíblia diz: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Mas a Bíblia também diz: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Não era mais uma escravidão de chicote e correntes, mas Israel estava debaixo de uma escravidão de opressão. Talvez você esteja aqui na igreja e não está mais na escravidão da prostituição, não está mais na escravidão da bebida, mas está debaixo de uma escravidão de opressão. Eu sei que talvez o meu sermão possa parecer pesado esta manhã, mas eu vim aqui dizer: o Filho de Deus e a Filha de Deus já é livre, já há libertação na sua vida. Você é liberto pelo sangue de Jesus. E se você é liberto pelo sangue de Jesus, você não é mais escravo desse sentimento, você não é mais escravo desse pensamento, você não é mais escravo dessa compulsão. Há poder de Deus me libertando e te libertando essa manhã. O profeta se levanta naquele dia para dizer: eu estou falando com uma nação de gente livre. Primeiro ponto do sermão dele é dizer: eu já tirei vocês do Egito, eu já libertei vocês da escravidão. Deus está dizendo para você: não seja como a porca lavada que volta à lama, não seja como o cão que volta ao vômito. Deus está dizendo: eu já tirei você do mundo, o mundo não mais faz parte de você. Há uma sedução, há um convite querendo te levar de volta à escravidão. Eu vim aqui hoje gritar: você é livre em Cristo Jesus. Eu sou livre e posso dizer não ao pecado. Eu sou livre e posso dizer não à prostituição. Eu sou livre e posso dizer não à obra do maligno. Porque a Bíblia diz em Romanos 8 que não recebemos o Espírito para estar outra vez debaixo de escravidão, mas recebemos o Espírito de adoção de filhos, pelo qual nós clamamos: Abba, Pai. Eu não sou escravo, eu sou filho. Levante a sua mão e diga: nada vai me escravizar nessa terra. Diga: o amor ao dinheiro, os vícios da carne, a promiscuidade do mundo, nada vai me escravizar nessa terra. Eu não recebi o espírito de um escravo, eu recebi o espírito de um filho. Diga glória a Deus. Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Eu recebi o espírito de um filho. Eu recebi o espírito de um filho. Eu recebi o espírito de um filho. Não recebi espírito de escravidão para andar em temor, para andar de cabeça baixa, mas eu recebi o espírito de liberdade. Onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Posso ouvir um amém? Onde há o Espírito de Deus, a liberdade. Eu creio na libertação que se manifesta neste lugar, aleluia. O profeta os desafia a olhar de novo para a obra que já havia sido feita. Leva eles a rever os seus princípios. Ele diz lá no verso 9: eu vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam. Eu expeli de diante de vós e vos dei a sua terra. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não temais os deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Nós habitamos em uma terra onde deuses reinam.
onde os deuses deste mundo são ativos. A Bíblia diz: o mundo jaz no maligno. Mas Deus está dizendo para mim e para você: eu vos dei essa terra. É no meio desse povo que vocês habitam. Não sejam submetidos ou intimidados por eles. Você pode e vai ser diferente. Eu posso e vou ser diferente. E esse é aquele povinho separado. Esse aqui é daquele povo diferente. Escuta aqui. Escuta aqui. Se você for igual, você é conquistado. Escuta aqui. Se você for diferente, você conquista. Vou repetir: se você for igual, você está conquistado. Se você for diferente, você conquista. Levante a mão e diga: eu faço parte do povo diferente. Dê um aplauso ao Senhor e fique de pé.